Dias desafiadores. Você já teve um dia desafiador por aí? Bora bater um papo sobre isso? Eu sou a Silmara Guimarães, do blog A Mulher Que Eu Quero Ser, e hoje é um final de tarde. Eu acabei de chegar da rua, do trabalho, e eu sentei aqui para a gente bater um papo. A gente tem vindo de uma série de vídeos de produtividade, e aí eu resolvi parar aqui para a gente conversar um pouquinho, para falar sobre histórias que inspiram a gente, às vezes muito mais do que um método de produtividade. Eu tenho trazido para vocês muitas dicas sobre produtividade, como a gente ser mais produtivo, ter alta performance, correr atrás dos nossos objetivos e metas. E hoje eu tive um desafio tão grande no meu dia que me fez lembrar que exemplos motivam mais a gente do que qualquer informação que você pode captar pela internet, por livro ou em qualquer curso que você possa vir a fazer. Eu, além do meu trabalho na internet, eu desenvolvo um trabalho com uma ONG que cuida de pacientes renais crônicos. E aí agora na pandemia, eles são um dos grupos mais atingidos, né? E hoje eu tive a triste notícia de ter perdido um paciente. E esse paciente, ele participou de alguns cursos que eu dei, inclusive lá na ONG, e eu tive a oportunidade de aprender com ele, junto com a história dele. Num grupo de mais de 60 pessoas, ele se apresentou e contou uma história que marcou todo mundo. Hoje eu recebi ligações de pessoas que eu nem imaginava que ia me ligar para falar sobre o marco que aquela história fez na vida dele. O nosso paciente, ele sofreu de diabetes. A doença renal crônica, ela tem duas doenças de base que muitas vezes faz a pessoa se tornar um renal crônico, que é a diabetes e a hipertensão. No caso dele, ele era diabético. E ele perdeu a visão também por conta disso. E no testemunho, no depoimento que marcou a minha vida e das pessoas que estavam lá naquele dia do curso, ele contou pra gente que quando ele perdeu a visão, ele não acreditou. Ele falou: Deus, eu já tô renal crônico, tendo que fazer hemodiálise 3 vezes na semana, 4 horas por dia. E agora eu vou ficar sem enxergar. Como que eu vou fazer o meu tratamento? Como que eu vou poder me locomover sozinho? Além de estar preso numa máquina, eu vou perder a minha dignidade, a minha locomoção, a minha individualidade. Eu vou depender das pessoas a partir de hoje. E numa conversa franca com Deus, ele fez um pedido e falou que ele recusava na vida dele mais aquela enfermidade. E que se Deus pudesse conceder uma coisa para ele, a única coisa que ele queria naquele momento era voltar a enxergar. Que ele ia aceitar a doença renal crônica, que ele ia fazer o tratamento que até então ele estava negligenciando, mas que Deus permitisse que ele pudesse voltar a enxergar e que ele tinha tanta fé, que ele acreditava que aquele pedido já estava aceito. E aí nesse testemunho ele contou que 3 dias depois ele começou a ter um início de claridade nos seus olhos. 2 dias depois ele já via vulto e 1 semana depois do pedido ele já enxergava novamente. E aí ele mudou a vida dele, porque ele descobriu que ele podia, apesar da enfermidade, ser uma pessoa produtiva. Ele era um cara ativo, ele ia nas nossas palestras, ele participava de todos os nossos cursos. Ele tinha filhos. E eu me lembro desse paciente também, no Natal, que a gente sorteou muitos brindes na nossa festa de Natal para os pacientes, e ele ganhou um ventilador. E a gente estava sorteando também tablets, e ele estava com um filhinho pequeno, e o menino queria um tablet, e ele veio pedindo para trocar, e eu falei: Ademir, não tem jeito. Outras pessoas também estão aqui, e foi um sorteio. E ele insistiu tanto, ele pediu tanto, ele foi na nossa presidente, ele foi, ele fez. E ele conseguiu o tablet para o filho. Naquele dia, ele me deu uma outra lição. E quando a gente quer uma coisa, a gente tem que insistir. Não adianta só você querer, se você não correr atrás daquilo, se você não fizer, você não vai conseguir. E aí ele conseguiu o tablet para o filho. E naquele primeiro momento eu falei: nossa, para que insistir tanto, para que correr? Depois eu parei. E eu entendi a lição que o Ademir me deu naquele dia. E eu carrego ela até hoje, eu comento com as pessoas, eu até comentei com a minha irmã ontem sobre isso.
que eu tenho aprendido muito mais com os exemplos nos cursos, nas palestras, do que nos livros e nos métodos que eu já aprendi de produtividade. E hoje, quando veio a notícia do falecimento dele, eu pensei, caramba, ele fez a diferença aqui. Ele foi embora, sim, ainda muito cedo. Vai ficar uma saudade grande, mas vai ficar na nossa memória todo esse ensinamento que ele deixou. Ele foi uma pessoa inspiradora. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para dizer que todo esse conteúdo de produtividade, ele é muito importante e eu quero sim fazer a diferença na vida de muita gente. Mas que a gente pode aprender com quem está do nosso lado. Que você use os nossos conhecimentos aqui para poder olhar para o lado e ver quantas pessoas importantes podem marcar a sua vida e quanto você pode aprender com elas. Com seus pais, com um colega, com alguém que às vezes mexe com a sua estrutura. Que é aquela pessoa que às vezes não fica passando a mão na cabeça. Que é aquela que te questiona e que te empurra, te impulsiona para frente. Que a gente possa aprender com histórias tão bonitas quanto essas do Edemir. Que a gente possa se inspirar em outras pessoas para deixar um legado que também fazer a diferença na vida das pessoas que a gente ama. Que você possa também fazer a diferença na vida daquela pessoa que é especial para você. Um beijo e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo vídeo.